A aula de hoje é sobre a Anatel. O que um gestor de telecom deve saber, conhecer, deve ter informações sobre ela. A aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiro, quem é a Anatel? É uma agência reguladora de todo o serviço de telecomunicações no Brasil. A Anatel significa Agência Nacional de Telecomunicações. Ela é vinculada ao Ministério das Comunicações. Então nós temos a Presidência da República e existem os ministérios que cuidam de toda a nossa política, todo o nosso governo. E o Ministério das Comunicações é responsável por muitas coisas. Dentre elas, tem a parte de comunicação via telecomunicações. Então a agência ela tem esse direcionamento, essa obrigação de atender esses requisitos. Ela foi criada, a Anatel, lá para 1997. Foi uma lei que iniciou esse processo, chamada Lei Geral de Telecomunicações, que é a lei de número 9.472. Então, houve uma solicitação política para que a agência fosse criada. Sendo criada, ela começou a fazer seus trabalhos e suas ações. Ela foi a primeira agência reguladora a ser criada, instalada no Brasil. Então, ela tem sede lá em Brasília, onde a gente tem a capital do nosso país, e lá ela faz todas as suas atividades. Além disso, ela tem pontos espalhados em todas as capitais brasileiras. Então, em toda a capital é preciso ter um ponto físico da Anatel para auxiliar também a população. E a agência, ela é integrada à parte da administração pública. Então, de forma indireta, ela tem algumas ações também que dependem da nossa governança, vamos assim, do nosso Brasil. Ela também tem a parte financeira de forma autônoma e independente, assim como sua administração. Então, ela pode fazer suas ações de forma independente do governo federal, por exemplo. Ela, lógico, tem que conversar porque é uma entidade pública, mas ela tem alguma autonomia para fazer suas ações. Ela atua com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, ou seja, dando informações também ao público de maneira geral sobre o setor de telecomunicações no Brasil. E ela tem uma missão bem interessante, que é exatamente o que ela faz, ou seja, para que ela foi criada, que é regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Lembrando que telecomunicações hoje, no mundo, ela é super importante. Você tem internet, você tem telefonia, e isso faz com que a população se desenvolva, que o nosso Brasil até aumente a quantidade de serviços e tem diversas coisas que você pode tirar de pontos positivos do setor de telecom. Eu acho bem interessante, bem proveitoso. Então, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem esse primeiro ponto, para você entender quem ela é e um pouco do que é que ela faz, tá? Só para você até ter uma noção, que quando eu li a missão da Anatel, eu vi que é parecida com a missão que eu tenho, com as ações que eu estou fazendo, com essa geração de conteúdo, com os vídeos, com os materiais, cursos e por aí vai. A minha missão é simples, é dar oportunidade para que toda empresa pague o valor justo pelos serviços de telecom. Então, se você pensar nos serviços de telecom, existem diversas variações de preço, mas eu acho que ter um valor justo é o mais adequado. Justo que eu digo é aquele melhor preço para o serviço adequado para a empresa. Então, justo eu vejo dessa maneira. E aí, lógico, tem empresas que hoje pagam muito mais caro do que ela poderia pagar. E essa é a ideia, ou seja, fazer com que as empresas otimizem os seus custos. Eu acho que é o que todo mundo precisa, né? Então, vamos lá. Qual o resumo, ou seja, quais são as coisas que a gente vai ver nessa aula de hoje? Ou seja, quais os pontos? Alguns serviços oferecidos pela Anatel que eu acredito que você precisa saber. Principais atribuições da Anatel. Planejamento estratégico dela, como é que ela está atualmente com esse planejamento, quais são os 7 indicadores, as metas que eles têm desse planejamento estratégico. Lá no site da própria Anatel, ele tem várias informações, então eu separei 4 pontos principais de informações, que é a aba chamada Consumidor, Regulado, Dados e Legislação, para você entender, fazer um overview, uma análise, vamos dizer, um pente fino e olhar para esses pontos, para você entender um pouquinho de cada um, o que é que tem lá de informação que você pode auxiliar em alguma situação, que você pode utilizar quando necessário. E
como eu vejo também a Anatel como aliada do gestor de telecom e porque a Anatel pode fazer os gestores de telecom reduzir custos, ou seja, como é que você consegue enxergar isso e utilizar ao seu favor. Tem muita gente que acredita que a Anatel não tem ponto positivo, muita gente reclama, mas eu acredito que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Aí cada um tem sua opinião. Eu vou dar a minha como gestor de telecom, ou seja, você precisa resolver as situações e eu acredito que a Anatel ela tem muita informação e muitos meios de auxiliar. Então vamos para, primeiro, quais são os serviços oferecidos pela Anatel? Existem vários, mas eu vou listar aqui os principais, onde esses serviços eles são informados para a gente, para a população, através de uma carta de serviços, que é um documento da gestão pública. Lá ele diz quais são todos os serviços que a Anatel deve oferecer para a população, seja para a empresa ou pessoa física, ele destrincha lá, ele passa a informação do que é que ela deve e não fazer. Lógico, se não está na lista, ela não vai fazer, mas tudo que está na lista ela já faz como serviço. Primeiro, que eu achei bem interessante, que é uma forma de fazer que nem todo mundo compreende, mas é homologar produtos. Você tem hoje telefones, tablets, você tem modems, roteadores e até, por exemplo, uma câmera fotográfica. Tem vários equipamentos que precisam passar pela Anatel, ter a homologação dela para ser vendido e oferecido no Brasil. Porque existem equipamentos que têm a frequência, ou se ele utiliza Wi-Fi, se ele utiliza uma tecnologia, por exemplo, GSM para utilizar a internet via 2G, 3G, 4G. Então, todos esses equipamentos precisam passar pela vista da Anatel e terem, sim, sua autorização ou reprovação, dependendo do que seja, sobre os produtos. Então, nesse sentido, você sabe que os produtos oferecidos no Brasil passaram por uma avaliação. Eu acho que isso é importante para qualquer compra que a gente vai fazer ou locação de equipamento. Outro ponto que eu acho bem interessante dos serviços da Anatel é que ela pode liberar ou não a oferta, ou seja, uma empresa atuar no serviço de acesso à internet fixa, que nada mais é do que a banda larga fixa, onde existem hoje no Brasil diversas empresas que oferecem esse tipo de serviço e que tecnicamente ele é chamado de SCM, ou Serviço de Comunicação Multimídia. Normalmente você vai ver esse termo ou a sigla mais nos contratos, nos documentos, dependendo da situação, até na nota fiscal do serviço. Mas acesso à banda larga fixa, ou seja, a internet fixa, você tem por meio do SCM. E a Anatel ela regulamenta isso. Então, ela tem a lista de quais empresas podem vender esse serviço, quais podem operar. Se houve algum problema que aquela empresa não opera, ela não vai colocar aquela lista como autorizada. E tem diversos pontos que cada empresa pode buscar essa autorização da Anatel para atuar nesse serviço. Outra área que também é de autorização é do serviço de telefonia fixa, seja uma linha normal no escritório da empresa ou um sistema de PABX com várias linhas, vários ramais, ambos são telefonia fixa. E o termo técnico para ela é o STFC, que é o Serviço de Telefônico Fixo Comutado. Então a telefonia fixa ela também tem uma área específica para ela, para algumas empresas terem a liberação de oferecer esse tipo de serviço. Hoje no Brasil você também tem uma grande amplitude de empresas que podem oferecer o serviço de telefonia fixa. Algumas estão até oferecendo banda larga e telefonia fixa em conjunto. E aí, como é normalmente via cabo, você tem mais facilidade de ter esses dois serviços em alguns cenários. Outro ponto é o licenciamento ou autorização para empresas atuarem no serviço de telefonia móvel, ou chamado SMP, Serviço Móvel Pessoal. E aí a Anatel, ela organiza isso. Hoje nós temos poucas empresas que oferecem telefonia móvel, ou seja, existem as maiores hoje no Brasil, que dominam a maioria do mercado, e algumas outras menores, até algumas MVNOs, que são operadoras virtuais. Elas utilizam a rede de uma dessas grandes para prestar o seu serviço. Eles fazem uma parceria. E isso também precisa de uma autorização da Anatel, para você entender que ela tem que ficar ciente de toda essa operação comercial para poder chegar no cliente o serviço daquela determinada prestadora. Então, ela organiza todo esse tipo de serviço para o consumidor, mas antes ela tem essa avaliação.
E outro ponto também que ela oferece é a parte de licenciamento, ou seja, para algumas empresas atuarem com um serviço de telefonia via satélite, seja telefonia parte de voz ou telefonia parte de dados, ou ambos. Aí depende do cliente o que é que ele vai usar, mas algumas empresas podem oferecer o serviço via satélite no Brasil. Por exemplo, se você vê a sigla SMGS, é o Serviço Móvel Global por Satélite, que hoje também é possível utilizar no Brasil. E a Anatel ela organiza todas essas empresas por tipo de serviço, por tipo de atuação, quais são os documentos necessários, eles pagam algumas taxas para prestar esse serviço, existem licenciamentos de determinadas frequências para utilizar alguns serviços, então ela organiza toda essa casa. Além disso, ou seja, além de regular todo o setor de telecomunicações do Brasil, ela também abre a opção de você registrar reclamações. Então, se você está insatisfeito, teve algum problema, você pode reclamar sobre diversos pontos de cada fornecedor e a Anatel ela vai receber aquela informação e vai repassar para a prestadora fazer a tratativa. Então, hoje, a Anatel oferece essa gama de serviços, são alguns dos, e tem outros também, mas esses eu acho que são os principais. Além disso, só para você entender, a Anatel ela também tem o serviço de TV, ou seja, não oferece TV, tá? Ela faz a regulamentação do serviço de TV no Brasil, mas eu acredito que não deveria, ou seja, eu creio que ela seria preferível dotar o serviço de TV com outra entidade, porque eu, no meu ponto de vista como gestor de telecom, eu vejo telecom como serviços de banda larga, fixo ou móvel, e telefonia, fixo ou móvel. Para mim, telecom é isso, por isso que nos cursos de conteúdos que você vê que eu faço, eu direciono para esse segmento, para essas ações. Eu não acredito que TV seja um serviço, vamos assim, necessário para a maioria das empresas. Isso é pelo menos a minha visão. As principais atribuições da Anatel na regulamentação hoje no Brasil, ela tem diversos pontos, mas as principais que eu acho são os seguintes. Primeiro, ela precisa adotar medidas para fazer o atendimento, ou seja, atender às necessidades públicas que a gente tem hoje das pessoas sobre as comunicações, sobre as telecomunicações. Então hoje ela precisa ouvir a população. Existem situações que eu já vi a Anatel fazendo vai ter uma mudança, por exemplo, da parte de dados de atendimento do consumidor, algumas leis, ela chama as pessoas para falarem através de uma consulta pública. Então ela normalmente ouve dessa forma, além da quantidade de reclamações que ela consegue enxergar também onde está com algum problema. Além disso, ela precisa fazer pensar no desenvolvimento dos serviços de telecom no Brasil. Então ela precisa solicitar ou pedir o apoio das prestadoras de telecom para ampliar no maior quantitativo possível hoje esse serviço, principalmente de internet, que eu acredito que hoje no Brasil a gente não atende todo mundo. Existem muitas regiões que não têm conexão, então ele precisa aumentar isso. Quantidade de municípios hoje no Brasil, eu acho que a gente tem mais de 5 mil, então não temos hoje todos esses municípios atendidos pelo menos por uma prestadora, então existem regiões que não têm. Então ela desenvolve, a ideia é aumentar essa participação no Brasil dos serviços que a gente tem. Outro ponto é representar o Brasil nos organismos internacionais. Então, em até eventos ou algo do tipo, o Brasil ele precisa fazer isso. E quem faz essa participação é a Anatel. Ela visita algumas feiras, alguns eventos, participação em outras entidades. E, por exemplo, só para você ter ideia, hoje os serviços de telecomunicações no mundo, ele é normalmente vamos assim, tem tecnologias mais novas, Europa e América do Norte, principalmente por causa dos Estados Unidos, mas a Europa ela é muito mais difundida e a Ásia. Então nós temos no nosso país uma demora para chegar a algumas tecnologias. Então normalmente chega na Europa, Ásia, América do Norte para depois chegar no Brasil. E se a gente tem a possibilidade de ter uma representação lá e trazer mais rápido essa tecnologia, eu acho que é mais viável. Ou seja, ter essa possibilidade, essa opção. Então, se a Anatel fazer esse papel, eu acho que é importante para fazer esse fluxo. Além disso, ela faz a administração
das frequências, ou seja, das radiofrequências para a utilização do serviço de telefonia. E aí você tem hoje várias frequências que as prestadoras utilizam e ela administra essas frequências. Além dela, tem as órbitas, ou seja, as frequências de uso dos satélites, que eles fazem também a comunicação. Então essas órbitas, ou seja, por onde os satélites passam, ela também faz essa administração para você entender como é que funciona no Brasil, quem é que organiza por onde cada prestador de serviço deve atuar. Além disso, ela tem uma atribuição principal vinculada aos equipamentos, ou seja, vários dispositivos que precisam ser vendidos no Brasil precisam do aval dela. Então, ela pode reconhecer a possibilidade daquele equipamento ser vendido, ele funciona, ele tem determinados pontos e requisitos que permitem ele ser vendido e oferecido no Brasil. Ela também exerce competências legais, né, em alguns pontos, como, por exemplo, alguns controles, alguma coisa que ela precisa, não, isso aqui não passa, isso aqui passa, ela faz esse controle em alguns serviços de telecom. Prevenção, então ela faz algumas ações de conscientização para diversos pontos, seja reclamações, sejam golpes, seja o uso de algum serviço ou atendimento de alguma prestadora, ela junta todos e faz algumas ações. Fiscalização também ela faz dos serviços que hoje existem no Brasil, só que aí existe uma certa limitação porque ele é um órgão, uma entidade, essa agência que não tem milhares de pessoas para fazer todas as fiscalizações possíveis e imaginárias, mas ela faz a fiscalização com o poder que ela consegue fazer da melhor forma possível. E também a repreensão de infrações de ordem econômica. Então, o que ela pode fazer de repreensão às empresas, ela faz. E tem também a parte dos direitos dos usuários, que quando acontecem problemas ou infrações, ela tem que estar ali para ajudar e auxiliar aquele consumidor. Mas entenda que ela consegue auxiliar até determinado ponto. Ela não é uma organização, no meu ponto de vista, que ela vai resolver tudo, até porque você tem as diversas instâncias, mas primeiro você reclama com a prestadora. Algumas prestadoras têm a ouvidoria. Você vai lá, faz a reclamação na Anatel, mas quem responde isso aqui para você não é a Anatel, ela é apenas um meio, porque vai de novo para a prestadora, só que em um outro setor. E quando você não consegue isso, e aí existem limitações de algo, aí você tem que ir para o meio judicial. Então a Anatel ela não é 100% para resolver tudo. Ela auxilia em diversas coisas, mas ela também não é 100% em tudo, tá? Então muita gente reclama que a Anatel não consegue resolver, mas no meu ponto de vista, você deveria reclamar da prestadora, porque a Anatel ela não resolve o problema. Por mais que você pegue situações, eu mesmo já tive situações que existia uma cobrança de multa em um determinado contrato, mas uma regulamentação da Anatel e o Código de Defesa do Consumidor diz que determinada situação não deveria acontecer. Eu passei essas informações na reclamação, mas quem trata é a prestadora. Então, em algumas situações, algumas prestadoras, eles não olham o Código de Defesa do Consumidor, eles seguem processos. E aí eles não fazem algumas ações. E aí você tem que recorrer, quando você não tem a resolução, a um meio judicial para resolver aquela questão, se for direito, se for de acordo com o que precisa e o que está na lei. Então, essas são as principais atribuições da Anatel, mas entenda que o principal dela é regular o setor. As reclamações, elas são direcionadas para a própria prestadora. O planejamento estratégico da Anatel, ele tem diversos pontos, foi feito um gerenciamento desse projeto com vários itens a serem alcançados e com 4 claros objetivos estratégicos, eles são bem visíveis e bem interessantes, que eu acho que a população deve ficar ciente disso, e principalmente a gente que faz a gestão de serviços de telecom, para entender o que é que a agência pensa em fazer e o que é que ela está fazendo. Lembrando que esse planejamento foi iniciado, vamos dizer, foi planejado desde 2015. Então tem, por exemplo, quais são os resultados? Promover a ampliação do acesso e do uso dos serviços com qualidades e preços adequados. Então, ela está fazendo algumas ações para melhorar essa qualidade de serviços. Então, hoje, quando você tem alguma dificuldade, ela consegue saber, mas ela quer melhorar isso e ela tem que
contar com a ajuda das prestadoras. E também preços mais adequados e levar essa cobertura para mais lugares, ou seja, mais pessoas utilizando os serviços. Então você consegue ampliar essa gama de serviços hoje oferecidos de telecomunicações no Brasil. Além desse, o segundo ponto, o segundo objetivo, estimular a competição e sustentabilidade do setor de telecomunicações. Então, quanto maior a quantidade de concorrentes, deve ser melhor. A gente tem, possivelmente daqui a pouco vai ter a venda da Oi Móvel e ela vai ser difundida, ou seja, vai ser dividida para outras prestadoras, que ainda está sendo visto toda essa questão. Mas você tem hoje as grandes prestadoras, você tem a Claro, a Vivo e a TIM, você tem elas como mais predominantes junto com a Oi, ou seja, essas 4 grandes na telefonia móvel, elas têm um grande poder. Mas também existe telefonia fixa e banda larga. Então você tem como estimular essa competitividade de diversas formas. Por exemplo, na banda larga hoje, você tem muito mais competitividade do que, por exemplo, na telefonia móvel. Você tem alguma competição, mas também tem as operadoras virtuais que também atuam no cenário de telefonia móvel. Então, quanto mais ela aguçar e fazer com que as empresas tenham competição, o preço tende a reduzir e a qualidade deve aumentar. Pelo menos é isso que eu acredito que o planejamento consiste. Além disso, terceiro ponto é promover a satisfação dos consumidores. Então, existem diversas reclamações que acontecem todo dia, toda hora, todo minuto. Isso não tem o que se discutir. Todo dia tem alguma reclamação de algo em cada prestadora. E a ideia de ter uma melhor satisfação é avaliando as reclamações, seja que os consumidores façam direto na prestadora, ou via ouvidoria, ou via sistemas da Anatel. Então a Anatel ela pode receber as reclamações por telefone, por carta, por aplicativos, e eles conseguem avaliar aquele atendimento, ou seja, como é que ele foi, e é possível ver com o tempo, ou seja, depois que aquilo foi tratado ou não, de qual é a satisfação do usuário. E a ideia da agência é melhorar essa satisfação, ou seja, fazer com que as reclamações, mesmo que existam, elas tenham um resultado depois de tratadas melhor para cada usuário comparado aos anos anteriores, aos meses anteriores. Sempre eles se comparam com base no passado. Então eles querem, e o objetivo é melhorar essa identidade, essa identificação das reclamações, ou seja, ter mais satisfação. E o quarto objetivo é promover a disseminação de dados e informações setoriais. Então hoje você, como gestor de telecom, pode ser que você não saiba, por exemplo, quantas linhas de telefonia móvel existem no seu estado ou na sua cidade. Ou você não sabe quais são as prestadoras que atuam hoje na sua região. Ou você não sabe, por exemplo, qual é a antena mais próxima que eu tenho aqui da empresa. Eu tenho uma cobertura aqui que é 2G, 3G, 4G. Então, todos esses dados a Anatel disponibiliza de forma gratuita. Então, ela está fazendo um esforço até de melhorar os sistemas, dar mais informações. Então, isso eu acho fundamental para poder você, como gestor de telecom, fazer diversas manobras. Então, para você ter ideia, eu já tive projetos que eu precisei muito dessas informações. Então, tem lá no sistema da Anatel tal dado, vou lá, busco, pego as informações. Então, acho que é de fundamental importância você ter esses dados e quanto mais informações, melhor para você utilizar. Ou você utiliza num projeto, ou você estuda essa informação, pode acontecer um projeto futuro e você tem esses dados. Eu acho que é importante você ter isso e saber para onde o nosso setor de telecomunicações ele está indo. Esse planejamento, ele tem no próprio site da Anatel, tem um endereço lá que você pode ter essas informações, essa pesquisa. Eu vou colocar o link do planejamento estratégico nesse vídeo, que aí se você quiser, você pode acessar ele e baixar o documento, tá bom? E, lógico, eu acho que eu vou colocar o link exato da pesquisa e lá você vai do documento, porque esse documento ele pode ser atualizado. Então, você tendo a informação do link do planejamento estratégico, você consegue ver as informações. Desse planejamento estratégico da Anatel, existem 7 indicadores ou 7 metas desse plano estratégico, que vai até 2024. Então, vou te passar aqui os principais pontos, ou seja, os indicadores que são os mais visíveis, ou seja, para onde a gente vai ser direcionado nesses próximos anos.
A parte de promover a ampliação do acesso e uso de serviços com qualidades e preços adequados, ele tem 5 pontos. O primeiro é a cobertura de rede de transporte de fibra ótica. Então, hoje no Brasil a gente tem mais fibra ótica do que um cabo de par metálico ou um cabo coaxial, que é a forma que a internet fixa chega no seu escritório, em algum estabelecimento. Então, fibra ótica é o objetivo principal, porque ele tem menos custos, ele tem mais velocidade, então faz com que isso seja mais viável. E a ideia, ou seja, a meta, é que chegue até em 4.883 municípios do Brasil. Lembrando que a gente tem no Brasil hoje mais de 5.000 municípios e a gente não chega hoje a atender todos. Então, a meta até 2024 é atender mais uma determinada quantidade de municípios e chegar nesses 4.883. E aí amplia essa estrutura de cobertura. Além disso, o segundo ponto é a velocidade média contratada da banda larga fixa, ela aumentar para 150 megas. Hoje, se você tiver na sua empresa, na sua estrutura, uma determinada velocidade, entenda que a média ela é mais baixa, em torno de 40 megas. Então, a ideia é que ela chegue até 150 megas em 2024, na média dos usuários. A terceira meta é uma população de banda larga móvel, ou seja, da internet 4G, ela ter uma cobertura de aproximadamente 98,65% do nosso território brasileiro. Então, ampliar essa rede e melhorar a vida dos usuários para ter uma internet de mais qualidade, mais velocidade. A ideia é aumentar isso. Hoje, a gente também não tem uma cobertura que atende 100% do Brasil. Acredito que a gente vai chegar nesse patamar, mas ainda precisa um certo trabalho, porque a maioria das empresas elas pensam não necessariamente em ampliar a maior quantidade de rede ou de estrutura, seja telefonia fixa, banda larga ou telefonia móvel, para as regiões. Ela precisa também pensar em rentabilidade. Então não adianta ela colocar em um lugar que vão ter poucos usuários. Eles preferem direcionar os investimentos para a área onde tem mais clientes, mais possibilidade de consumidores contratar o serviço. Mas a Anatel ela tem que trabalhar para atender 100% do nosso país. É o que eu acredito. O quarto ponto, o quarto indicador, são os domicílios de banda larga na área rural. Hoje a gente tem pouca possibilidade de acesso à banda larga em área rural, comparado ao que deveria, e o objetivo é chegar em 73,4% de cobertura, ou seja, de ter locais que consigam ter a banda larga. E existem projetos hoje que eu consigo visualizar e que eu já atuei, em que existem regiões que não têm internet e regiões que são importantes, que você tem que ter um certo trabalho para trazer a internet até lá, via fibra ótica, por exemplo, na área rural. Então é uma área que você tem que ter cuidado. Tem diversas questões que impedem, que são obstáculos, mas acredito que com o tempo a gente consegue melhorar. E nessa parte, ou seja, nesse indicador, as prestadoras devem ampliar. E o quinto indicador é a densidade da banda larga fixa em domicílios, ou seja, as residências elas precisam ter mais banda larga fixa nessa ideia. Então, é em torno de 57% que se espera que se chegue até 2024. Mas isso é relativo no meu ponto de vista, porque se em uma determinada situação, em uma determinada região, você tiver a banda larga móvel, necessariamente fica mais fácil do que ter uma banda larga fixa. E aí, lógico, cada região é uma região, cada situação é uma situação, mas eu acho que tendo banda larga uma ou outra, isso já auxilia. Mas esses são os 5 itens, 5 indicadores do primeiro ponto, que é promover essa ampliação de acesso ao serviço. O segundo ponto, o segundo objetivo estratégico da Anatel, que é estimular a competição e sustentabilidade do setor de telecomunicações, ele tem 2 itens, 2 índices, 2 indicadores, para falar a verdade. E existem 2 índices que eles utilizam que eu preciso ler. Herfindahl-Hirschman é um índice que é utilizado, eu vou botar aqui escrito porque esse é difícil. É um índice que ele é utilizado no mundo para medir a competitividade de setores. Então esse índice ele é tanto da telefonia móvel quanto da banda larga fixa. E a ideia é que possa se medir se aquele ambiente, ou seja, aquele setor, ele tem muita competitividade ou pouca competitividade. Então hoje no Brasil a ideia
que a Anatel fez esse índice, a ideia que ele leve é que na banda larga móvel ele tem um índice mais ou menos de 0,36 de competitividade e na banda larga fixa 0,15. Então, na banda larga fixa você vai ter uma competitividade maior, ele vai ter uma concentração menor em alguma empresa. Já na telefonia móvel é o inverso, você tem uma competitividade menor, tem menos competidores, então você vai ter uma quantidade, vamos dizer assim, específica, mas na banda larga fixa você tem uma quantidade maior. Essa é a ideia. Então, hoje, no cenário brasileiro, a gente tem esses indicadores do objetivo estratégico da Anatel até 2024. A gente espera que tenha essas melhoras, que amplie a cobertura, que a concorrência seja sadia e que, lógico, sempre o consumidor esteja em primeiro lugar em todas as questões. No site da Anatel existe uma aba, ou seja, um tema, que é chamado consumidor. Eu vou te passar um pouquinho do que é que tem lá de informação para você entender as informações que você pode receber como gestor de telecom, como consumidor e que são interessantes para o trabalho como gestor de telecom, gerenciando serviços. Primeiro ponto lá na aba consumidor é que você tem a parte de reclamações do usuário. Você tem lá um balanço das reclamações, você tem uma visão do que é que tem acontecido de reclamações e você consegue fazer diversas avaliações, inclusive fazer a sua reclamação. Você pode lá fazer isso para que as prestadoras tomem alguma ação sobre o que você está contestando, reclamando ou dizendo que está errado. E aí a Anatel pega essas informações e direciona para a prestadora. Além disso, tem a parte das ouvidorias das prestadoras, então tem lá o telefone de contato, tem as informações que você pode ligar ou mandar mensagem se for necessário. Tem a parte de direitos e deveres do consumidor, você tem as principais informações, as mais utilizadas sobre essa parte, vamos dizer assim, dos seus direitos, mas de legislação, de o que é que você pode, o que é que você não pode fazer. Tem também uma área de debates, você tem conselhos de usuários, audiências públicas, ouvidoria da própria Anatel. Então existem diversos pontos lá que são debatidos com o consumidor, com a população. Além de algumas pesquisas que você consegue enxergar diversos pontos que são direcionados a essa visão de consumidor. Lá você consegue ter diversas informações, alguns artigos, notícias sobre esse ponto de vista, esse tema de consumidor. E principalmente você vai entrar lá muito mais para ver a questão das reclamações, do que é que está acontecendo. Então, como gestor de telecom, você tem que entender essa aba de consumidor também. Eu acho que todas são principais, mas essa provavelmente é a que você vai utilizar com mais frequência. No site da Anatel também existe uma aba chamada Regulado, ou um tema chamado Regulado. Lá você tem diversas informações do setor de telecomunicações, como, por exemplo, alguns sistemas que existem de consulta. A Anatel tem diversos programas que você pode utilizar para diversas formas. Pode ser um sistema onde a gente, como consumidor, acesse ou apenas as prestadoras, mas lá existem diversos meios de pegar essas informações. E um dos pontos principais que eu acredito que tenha lá nessa parte de regulado é sobre a certificação de produtos. Todo dispositivo, todo equipamento que hoje é vendido e utilizado no Brasil, ele precisa passar pela avaliação da Anatel. Lógico, se você compra um equipamento em outro país e trouxe, ele não vai passar uma avaliação da Anatel, mas se ele for vendido aqui, sim. E lá você tem como consultar quais são os equipamentos, marca e modelo, equipamentos de um determinado fabricante. Você consegue ter tudo isso e também nessa aba regulada você tem a regulamentação, o que é que pode, o que é que não pode ser feito. E você consegue também ver até alguns eventos nesse âmbito de certificação de produtos. Além disso, no ambiente de regulado, você tem a outorga, ou seja, a liberação, a permissão, por exemplo, de utilização de serviços de algumas empresas, como, por exemplo, também a licitação de radiofrequências. A gente utiliza hoje a telefonia celular, existem frequências que a gente utiliza para que consiga fazer uma ligação ou acessar a internet. Então, essas radiofrequências, elas têm a parte de licitações que ela
tem como ser vista nessa aba regular. Então, quando você precisar ver alguma coisa sobre equipamentos ou sobre regulação dessa licitação de radiofrequência, você consegue consultar nessa aba de regulado, é onde tem essas informações, além de diversos sistemas que você tem como consultar alguns pontos, algumas informações, que é uma gama muito grande. Eu acho que tem mais de uns 20 sistemas. E aí você tem várias informações. Existe também a aba de dados. Lá no site da Anatel, um tema voltado especificamente para isso. E principal meio de informação que a gente tem hoje do setor de telecomunicações. E existem muitos dados que a gente considera de dados abertos, dados públicos, como, por exemplo, a quantidade de linhas que existe em cada prestador, em cada estado. Você tem números do setor de diversos pontos de vista. Você tem dados de portabilidade numérica, você tem números de reclamações, qual tipo de reclamação, qual prestadora, das reclamações feitas junto à Anatel e atendidas pela prestadora. Você tem indicadores de qualidade, satisfação de usuário, ou seja, a Anatel ela pega todos os números, todas as informações que ela tem e passa para você, consumidor, e para a gente como gestor de telecom. E isso é importante para a gente como gestor de telecom, porque pode facilitar ou direcionar o seu uso de algum serviço. Como, por exemplo, em uma determinada região que você está em dúvida de cobertura, você busca se tem algum índice de qualidade, como é que está a situação naquela região, se existem problemas de cobertura naquela área, ou seja, reclamações recorrentes, e aí você consegue buscar informações para auxiliar algum projeto. Ou você pode simplesmente olhar a sua reclamação, o que você está passando, é algo que é normal naquela prestadora ou não? E aí você também consegue identificar isso, além de diversos outros pontos que você pode ter de avaliação. Mas lá você tem esses dados e principalmente hoje o foco que a Anatel está direcionando é melhorar a qualidade dos serviços. Então tem também uma aba lá só para essa parte de qualidades. Também tem informações de infraestrutura, ou seja, da estrutura física. Você consegue consultar onde existem as antenas das prestadoras, a localização, e aí você também tem essa visão, além de relatórios e pesquisas. Você tem lá diversas informações que você pode fazer qualquer pesquisa, juntar os dados, e você tem informações do setor. Tem até um relatório lá chamado Panorama Setorial de Telecomunicações, que você tem vários resumos da situação que existe. Então, dependendo de como você atue, eu acho importante você ter uma ideia de como é que está o mercado. Que hoje, toda empresa ela utiliza serviços de telecomunicações. Então, é importante você entender como esse setor está. Pelo menos você acessando o site, pegando as informações uma vez por mês para você ficar atualizado. E eu acho que é importante quando você precisar de alguma informação, você saber onde é que ela está. Na aba de legislação ou tema de legislação junto ao sistema, ao site da Anatel, você tem diversas informações e é muito mais direcionado, vamos dizer assim, para uma visão um pouco jurídica das ações. Por exemplo, lá você tem todas as resoluções que a Anatel já aprovou, ou até as que não foram aprovadas, ele tem lá a relação de todas as informações e você consegue ter todos os dados, todos os informativos de cada uma dessas resoluções, seja de direito dos usuários, utilização de serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, satélite. Você tem todas as resoluções para você consultar e ver o que cada uma delas diz, e com a linguagem de resolução, que é praticamente uma linguagem jurídica, mas que você consegue compreender os artigos, os pontos, e é algo que você busca informação para saber se está correto ou se está errado. Na prática, você vai utilizar normalmente quando você quer pesquisar uma situação para ver se ela deve acontecer daquela maneira. Além disso, na aba legislação você encontra leis, decretos, normas também do Ministério de Comunicações, que é quem toma conta, vamos assim, da Anatel. A Anatel está abaixo do Ministério de Comunicações e você tem algumas normas lá, normalmente de algo da forma de trabalho e como deve ser feito algumas ações na própria Anatel. Também existem algumas súmulas e debates de interpretação das leis, das regras.
E isso é interessante porque você consegue ter um debate de um determinado ponto que você estava em dúvida e a Anatel, através disso, ela consegue definir, vamos dizer assim, de uma maneira mais clara aquele ponto. Se está lá uma escrita que não é de fácil entendimento, se debate, se chega a um determinado ponto e um fator comum e é direcionado. Então você tem lá a parte de dúvidas frequentes, por exemplo, que eles têm informações mais mastigadas, vamos dizer assim, das legislações, das resoluções. Então você consegue ter todos esses dados na aba legislação do site da Anatel. Eu acredito que todo gestor de telecom deve enxergar e deve ver a Anatel como uma aliada. Por quê? É simples, eu consigo enxergar isso. Por mais que existam diversas pessoas reclamando da Anatel, eu acredito que a maior reclamação é porque ela não faz uma determinada ação, porque existe um problema, ou porque existem reclamações dos consumidores que ela não trata. Mas a Anatel, ela auxilia nas reclamações. Por exemplo, ela não trata aquela demanda, ela pega a sua reclamação ou do usuário, do consumidor, e repassa para a prestadora. Ela não faz a tratativa. Então, quando você abre a reclamação que a prestadora responde e não sendo algo favorável, a gente fica chateado porque não foi resolvido da maneira que a gente acredita que seja a melhor forma. Mas não é a Anatel que faz essa tratativa, ela não tem essa obrigação de tratar a reclamação, ela tem a obrigação de direcionar para a prestadora, para você entender esse papel. Então, quando você tem um problema, no meu ponto de vista, você fala primeiro com a prestadora, com a ouvidoria se existir, tenta falar com alguma outra área na empresa, não conseguindo resolver, aí sim, você abre uma reclamação na Anatel, não resolvendo nem a ouvidoria, nem a Anatel, nem nada, e você tendo certeza que é o seu direito, que a prestadora está errada, e o único meio é meio judicial, que aí você vai conseguir resolver de outra maneira. Além disso, a Anatel eu vejo como aliada porque ela busca implementar novas ações, novas soluções de tecnologia e para melhorar a vida dos consumidores. Hoje no Brasil, a gente não tem um atendimento, ou seja, a prestação de serviço em todo o território nacional. Então ela busca melhorar isso, ela quer ampliar isso para mais pessoas. Então a parte tecnológica, ou seja, o avanço para determinadas regiões é importante. Eu acredito que toda pessoa deve ter acesso à tecnologia, principalmente à internet, para buscar informações. Além disso, ela faz ações de conscientização. A Anatel tem diversos materiais, ela faz algumas publicidades para conscientizar usuários, por exemplo, os golpes que existem no WhatsApp, problemas com atendimento da prestadora, informação de portabilidade. Existem diversas ações que eles fazem em determinados períodos e que a ideia é nada mais nada menos do que mostrar para as pessoas o que é que está certo e o que é que está errado e orientar os usuários. É o que eu acredito que os consumidores eles têm essa informação e a obrigação da Anatel é também fazer isso e eu acho que ela ajuda, porque você pode pegar esse material e repassar para os colaboradores da empresa. Você simplesmente recebe, opa, entendi, vou repassar. É apenas um repasse de conhecimento que pode auxiliar um colaborador a não fazer algo de errado. Ou você, como gestor de telecom, não entrar numa roubada e fazer um contrato de forma errada. Por exemplo, existem vários informativos lá de conscientização. Além disso, eu acho que ela é muito boa, no meu ponto de vista, quando ela pensa em divulgar os dados, ou seja, tem a parte de dados abertos, dados do setor, que você consegue enxergar muita coisa. Então, por exemplo, se você sabe que a maior reclamação das prestadoras é sobre cobrança indevida, você já tem que olhar isso de uma forma diferente. Você faz auditoria das faturas, tem muita gente, muita empresa que não faz auditoria. Me responda você, na sua empresa, hoje, você faz auditoria do que você recebe de conta? Então, é o principal ponto que existe hoje, é reclamação de atendimento, existe reclamação de funcionamento, de reparo. Todos esses pontos, eles precisam ser vistos. E hoje a gente tem essa parte de dados que a gente consegue visualizar. Eu consigo saber em determinada região se tem cobertura, se não tem cobertura e diversos outros dados que existem e que auxiliam o gestor de telecom em qualquer tomada de decisão. Então você consegue enxergar lá mais informações para você poder tomar uma decisão. E além disso, lá é um local, é um meio
e que eles também buscam aumentar os direitos dos consumidores, ou seja, melhorar a situação da gente como consumidor. Alguma determinada lei que pode estar equivocada, ou alguma regulamentação que precisa ser ajustada. Por exemplo, a questão de reajuste dos serviços de telecom, ela pode melhorar essa visibilidade, essas ações. Essa é uma das ações que podem ser feitas que você entende como aliada do gestor de telecom para você melhorar o serviço hoje que você tem ou que você pode contratar. É o que eu acredito que seja dessa forma. É lógico que, como agência, ela sempre vai ter falhas, sempre vai ter problemas, mas eu acredito que existem mais benefícios do que falhas. Então, eu vejo ela muito mais como aliada nesse ponto. Por que você deve entender sobre a Anatel? Ou seja, o que é que você deve ver, na minha visão, como gestor telecom e que auxilia você a reduzir custos? Eu acho que dá para você ter uma visão da Anatel diferenciada e que ela sempre ajuda o gestor de telecom, pelo menos na maioria dos casos. Lógico que não visando a parte de reclamação, que ela não faz a tratativa, mas eu vou te passar alguns pontos que você precisa entender. E aí você decide se você acredita que isso pode vir a reduzir custos ou não, mas no meu ponto de vista, sim. Primeiro, informação é o ponto mais valioso hoje que existe no mundo. Então, você tendo informação, você consegue fazer qualquer contrato melhor, qualquer ação melhor. Então, a Anatel ela dá muita informação para você ter tomado decisão. Ela tem o apoio da parte de regulamentações. Então, você tem várias informações. Então, por exemplo, eu estava numa reunião com um cliente onde um consultor foi lá fazer uma visita e ele chegou conversando, tentando vender o serviço e tudo mais, e disse que a cobertura dele era a melhor na região. E eu achei estranho, eu disse, como é que você identificou isso? Ele disse, não, a gente é a melhor cobertura que tem aqui. Aí eu disse, cara, não é. Até onde eu saiba, tem a operadora X, que ela tem tantas antenas e você tem tantas antenas. Então você não tem a maior cobertura na região. E o consultor, ele tomou um susto porque ele encontrou um gestor de telecom preparado, ou seja, estava ciente da cobertura, já tinha todas as informações. E a negociação foi se ajustando, mas se você não tem informação em uma negociação, você pode sofrer, ou com o atendimento da prestadora, ou de determinadas outras formas, que você faça contato com uma prestadora de serviços de telecomunicações. Então, primeiro ponto é esse, você entender que na Anatel você tem as regulamentações, você tem as leis, você tem muitas informações lá que você deve conhecer. Acredito eu que as resoluções são os principais pontos que você tem um norte, um direcionamento para como deve ser feito o serviço de telecomunicações. Tem várias regras de atendimento, regras de ofertas, regras de cobrança, tem muita coisa lá. Então, quando eu criei a metodologia Reduza Custo todo mês, eu direcionei em 2 pilares. Um é o pilar de negociação e o outro é o pilar de gestão, onde eu ensino passo a passo para as pessoas trabalharem como gestor de telecomunicações, quem já está trabalhando, quem não trabalhou, do básico, da parte mais simples, até implementar e fazer isso no dia a dia. Ou seja, fazer a empresa reduzir custos é o principal fator e o principal ponto que o gestor de telecom deve pensar, junto com administrar os serviços que são hoje contratados pelas empresas. Então, nesses 2 pilares, negociação e gestão é o foco principal. No negociação, como é que a Anatel consegue auxiliar a gente? Primeiro, ela nos dá regras das ofertas. Como é que a oferta deve vir, como é que o contrato deve ser feito, quais são as informações que devem existir, o que é que você tem que saber antes ou depois de uma negociação, de assinar o contrato ou não, quem deve assinar o contrato. Então existem diversos pontos que você tem que saber, senão você é refém daquela prestadora que chega até você e você não sabe se realmente deve ou não fazer daquela forma. Então a Anatel, através das resoluções, elas nos dá essas informações. Lógico, também existe o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e outras leis que auxiliam, mas as regulamentações elas direcionam muito. E ainda no pilar negociação você tem, por exemplo, a fidelidade de cliente corporativo, que é de livre negociação. Então, pela regulamentação, um cliente corporativo, ele pode pedir um contrato sem fidelidade, sem prazo, ou com 12 meses, 24, 36, mas hoje no mercado você vê em sua maioria 24 meses. Mas você pode pedir com prazo menor. Lógico que o valor do serviço vai aumentar,
mas você pode fazer isso se for um contrato, se for um projeto necessário. Então entenda seus direitos, suas possibilidades, que nem todo cliente corporativo sabe. E aí, nessa visibilidade, a Anatel fortalece nessa questão. Além disso, tem a parte dos planos de serviço. Hoje existem diversos planos, mas existe uma combinação, a forma que eles precisam ser feitos, ser constituídos. E a Anatel, sempre que um plano de telefonia móvel, por exemplo, ela é feita, ela dá uma olhada naquele plano, ver se está certo, se não está certo, e aí ela pode fazer alguma alteração se for necessária. Mas entenda que existe uma avaliação. Na banda larga é mais difícil porque você contrata muito mais a velocidade, então o serviço na prática é o mesmo. E outro ponto que a Anatel auxilia é, por exemplo, na parte de reajustes. Ela determina que, se for um reajuste de plano, ela deve acontecer só depois de um ano, ou seja, de um ano não necessariamente, mas quando o plano ele é lançado, o aniversário do plano é que sofre reajuste. Então você tem isso, e não simplesmente, vou reajustar esse mês porque esse mês está azul. Vou reajustar o mês que vem porque ele está vermelho. Não é assim que funciona, então ela cria uma regra. Não pode acontecer reajuste inferior a 12 meses, a não ser que aprovado por alguma lei ou alguma outra ação. Então ela determina isso. No pilar de negociação, que é onde você avalia todas as questões, eu acho que esses são os pontos principais que a Anatel auxilia na tomada de decisão de um gestor de telecomunicações ou do diretor da empresa. No pilar gestão, que é onde você administra os serviços de telecom, você tem, por exemplo, as regras de atendimento das prestadoras. Você tem lá as informações de como deve acontecer um atendimento, quais são os sistemas que a prestadora deve ter, como é que ela deve te oferecer um atendimento, quais são as opções, horário, por aí vai. Além disso, qual o prazo de resposta? Qual o prazo de resposta quando acontece uma falha? Então, por exemplo, se você não sabe a regra, imagina que a tua linha ou a linha de um diretor da empresa fica 15 dias sem funcionar, mas você não sabe que o prazo para resolver essa falha é menor, ou que você pede uma informação para o atendimento e a pessoa diz, não, daqui a 20 dias eu te passo essa informação, mas você não sabe que algumas informações têm que ser dadas de imediato ou que tem um prazo de 10 dias. Então, tudo isso você precisa ficar ciente, porque você pode ter do outro lado um atendimento que ele não siga as regras, ou que ele peça para você alguma coisa, mas por você não conhecer, você libera, porque você não sabe. Então isso, imagine, serviço sem funcionar, telefonia sem funcionar, a internet sem funcionar, a empresa perde dinheiro. Ou seja, você não reduz custos, você ganha muito mais problemas. E eu acho que essas ações, por exemplo, você conhecendo e tendo esse apoio da Anatel, eles só auxiliam você a melhorar o serviço. E, lógico, reduzir custos na organização. Além disso, por exemplo, tem a definição dos fluxos de portabilidade numérica. Então você pode mudar a linha de um plano para um outro, de outra prestadora, e você não vai ser cobrado, nesse momento, de nenhum valor. Só que isso tem a parte de negociação, que aí você tem como avaliar as ofertas e tudo mais, e na parte de processo, ou seja, na gestão, você realmente fazer essa transferência. Então ela define quais são as regras do jogo, ou seja, como é que deve ser feito isso. E, além disso, um outro exemplo é a parte de cobranças. Existe um documento que é a fatura, ela tem que vir de uma determinada forma, tem que conter tais informações. Se você faz uma ligação, tem que dizer o número discado, tem que dizer qual o tempo que durou aquela ligação, se foi custo ou não, se foi gratuito dentro do plano. Então você tem muitas informações, por exemplo, na fatura. E isso vai auxiliar você a reduzir custos quando você começar a olhar aquela fatura de uma forma diferente, que você consiga otimizar os custos. Então entenda que todos esses pontos que a Anatel criou as regras, que existem as regulamentações de cobrança, tudo isso a Anatel auxiliou e implementou com as resoluções de diversas leis. E eu acredito que ela consegue auxiliar e muito nos resultados. Então por isso que eu acho importante o gestor de telecomunicações ele sempre ficar de olho no que a Anatel está fazendo ou quais são as ações feitas. A gente acabou de falar nessa aula os serviços oferecidos pela Anatel, as atribuições, o planejamento estratégico dela, os indicadores e metas, aba consumidor, regulado, legislação, dados. E eu acredito que você precisa enxergar tudo isso. Eu estou te passando o overview, ou seja, uma visão geral da Anatel,
de forma simplória, lógico. A Anatel tem muito mais dados, muito mais informações, mas isso é o básico que você precisa entender. Então hoje, você não é gestor de telecomunicações, mas você se interessa pelo assunto, no mínimo você precisa entender quem é a Agência Nacional de Telecomunicações. E o que é que ela faz, como é que ela faz, o que é que ela te dá de informação, o que é que ela não dá de informação. E existe, lógico, diversas reclamações contra a Anatel sobre diversos pontos, mas eu, como gestor de telecomunicações, eu prefiro visualizar ela com a parte positiva, do quais são os benefícios que ela consegue me dar para eu poder fazer meu trabalho. Lógico, eu posso ter reclamação com a prestadora XYZ e não ter conseguido ter um sucesso na resolução através da Anatel, ou seja, porque a própria prestadora responde, eu vou para o meio judicial. Não entenda que uma reclamação ela deve ir para o seu pessoal, e sim para o corporativo. A empresa é que está reclamando de outra, simples assim. Não é você que tem que, no meu ponto de vista, passar mal por causa de um problema. Você tem que, lógico, buscar todas as alternativas, mas se saiu da sua alçada, aí é o jurídico da empresa. Por mais que você tenha que auxiliar as demandas, o jurídico é que tem que resolver. Toda empresa ela deve ter um apoio de especialistas. Então você tem que ser um especialista em gestão de telecomunicações. E eu acredito que conhecer a Anatel, saber como ela atua, onde tem as informações e o que você pode extrair de ponto positivo é fundamental para você obter sucesso e, lógico, ter uma gestão de telecomunicações muito mais qualificada. Quando você for para uma reunião ou com a sua empresa, dentro da organização, com o diretor, com colaboradores ou até com vendedores de outras prestadoras, você vai ter muito mais bagagem, muito mais informação para fazer qualquer conversa. Você pode perguntar como é que está a ampliação da rede da prestadora, você pode pesquisar antes da reunião como é que aquela prestadora está, se é uma prestadora nova, se ela tem reclamações, se não tem reclamações. Lógico, reclamações também você pode buscar no Reclame Aqui, mas as prestadoras de grande porte elas não atuam mais lá pelo volume de reclamações que existe. Então, eles preferiram não atuar lá e apenas nos outros meios. Mas prestadores de pequeno porte, médio porte e regionais, elas têm algumas demandas lá que você também pode avaliar. Lá é um meio de você enxergar as possíveis reclamações que existem. E o principal fator é reduzir custos. Então, creio que com essa visão da Anatel possa te auxiliar de alguma forma, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí um comentário. Não esquece de seguir no Instagram, Kleber Aragão, tá bom? Abraço. Fui!